5 características que as pessoas de sucesso têm. Por que elas conseguiram vencer na vida? Será que elas seriam extremamente talentosas? Será que foi trabalho duro ou foi um presente da vida? Vamos à aula de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Dr. Giovan Machado. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, mais uma aula especial sobre finanças. 5 segredos que as pessoas de sucesso e os empreendedores têm e que agora nós vamos discutir aqui e você vai saber. Isso mesmo. Algumas características são clássicas daquelas pessoas que conseguiram vencer na vida. Primeira delas, eles sabem calcular perfeitamente a relação tempo, dinheiro, energia. Eles sabem quanto exatamente a hora trabalhada deles vale. Eles sabem o tempo que eles precisam se dedicar a determinada tarefa e quanto de energia vão colocar. Eles têm em mente o conceito clássico que dinheiro não se ganha do dia para a noite. Eles sabem que vão precisar de um certo tempo para adquirir uma habilidade, o qual vai ajudar a aumentar ou até mesmo diminuir a energia necessária para aquela determinada tarefa. Entender essa relação e fazer o tempo trabalhar para você é uma das grandes características das pessoas que tiveram sucesso na vida. Elas sabem como usar o tempo dela de forma adequada para atingir os seus objetivos. Mais adiante teremos uma aula que ensinaremos a calcular o tempo e a hora trabalhada, assim como o valor da mesma. Segunda grande característica é o mindset. São aqueles conjuntos de pensamentos que a pessoa tem, o qual vão nortear as suas ações e até mesmo garantir o seu sucesso. Mindset é uma coisa que ou você tem ou você vai adquirir. E se você não adquirir, provavelmente você vai trabalhar para quem tem. É aquele pensamento que diz que o seu sucesso vai basear no seu esforço e não no seu talento. É aquela quebra de concepção que a pessoa ou é inteligente ou é burra, ou tem talento ou não tem. É aquela mudança da mentalidade. Sair daquela mentalidade fixa que se você não vai conseguir é porque é difícil e vai desistir, e partir para aquela mentalidade que não, eu vou fazer acontecer e vai se tornar realidade o que eu quero. Eu vou atingir os meus objetivos. E é aí que vem a terceira característica das pessoas de sucesso. Elas não têm medo de se arriscar. Elas não têm medo de apostar alto, elas não têm medo de perder dinheiro. São aquelas pessoas que vão aceitar qualquer desafio, mesmo que elas não saibam como fazer, elas não deixam aquela oportunidade passar. Cavalo selado só se passa uma vez, já diria meu sogro, e é um ditado sábio. Essas pessoas que têm essa mentalidade de um mindset para o sucesso, elas sabem que elas precisam correr riscos para crescer. Quando elas têm uma ideia, elas acreditam nessa ideia. Elas sentam com pessoas que vão dar outras ideias e tornar exponencialmente possível a realização das tarefas que elas querem adquirir e o seu sucesso. A quarta grande característica das pessoas de sucesso é ter ambição, mas não ambição no sentido maléfico, pejorativo, e sim a ambição de querer crescer, ambição de querer ser diferente, ambição de querer fazer a diferença no mundo. São aquelas pessoas que acreditaram no impossível que conseguiram o realizar. É isso que é ter uma ambição, é você querer ser um pouco mais proativo, querer fazer alguma coisa a mais, querer crescer a mais, querer mudar a sua vida e automaticamente mudar a vida dos outros. Toda pessoa de sucesso tem uma curiosidade inata, ela adquire habilidades, ela adquire conhecimento e essas habilidades vão ajudar ela em algum momento da vida dela. E é isso que você precisa entender para poder crescer cada vez mais. E por isso, a quinta habilidade que toda pessoa de sucesso tem, como eu já disse antes, ela não tem medo de aceitar desafio. Ela não vai deixar de aceitar uma certa oportunidade, um certo trabalho, um certo emprego ou uma certa missão simplesmente porque ela não tem conhecimento. Hoje em dia, habilidades é o que nós temos disponível na internet para adquirir. Um grande exemplo disso, uma vez a gente queria fazer uma viagem, por exemplo, para os Estados Unidos e não dominávamos o inglês.
bastou apenas 2 meses de treinamento para poder entender de uma forma adequada a língua e se virar em outro país. É isso que as pessoas que têm a mentalidade de sucesso fazem. Elas fazem o tempo trabalhar para elas. Elas adquirem aquela habilidade que será necessária para completar uma certa missão enquanto estão fazendo a missão. Elas não têm medo de ouvir críticas, elas não têm medo de aprender, elas não têm medo de encarar o desafio simplesmente porque não sabem como realizar. Quando elas têm uma oportunidade, elas primeiro aceitam e depois elas vão ver como irão realizar aquela tarefa o qual ela aceitou. E é isso que as pessoas que têm sucesso, que têm uma mentalidade de sucesso, são os segredos que elas tiveram para poder crescer. De bônus, eu digo sempre a mesma coisa. Todas as pessoas que têm um sucesso adquirido, que têm uma mentalidade de sucesso, elas são proativas. Um ditado sábio diz: o poder é dado a quem não procura. E não se esqueça do lema do Dr. Gilvan Machado: evolua sempre 1% todos os dias. Se você crescer um pouco a cada dia, se você mudar um pouco mais e ter um conhecimento ou adquirir uma habilidade nova todos os dias, você será uma pessoa muito melhor. Eu sou o Dr. Gilvan Machado e estamos aqui para te ajudar.